Antes de qualquer dado epidemiológico, antes de qualquer critério diagnóstico, eu quero começar com uma pergunta simples. Quantos homens com transtorno de personalidade borderline nunca foram reconhecidos como tal? Quantos foram chamados apenas de agressivos, manipuladores, difíceis, imaturos, mas nunca verdadeiramente compreendidos? Este não é apenas um tema acadêmico, é um tema clínico, é um tema humano. É um tema que chega todos os dias até nós através do sofrimento real dos homens que não se veem representados na literatura, que não se reconhecem nas descrições clássicas do transtorno e que muitas vezes recebem diagnósticos alternativos que não explicam integralmente sua dor. Na clínica da DBT Paraná, eu escuto com frequência algo que me atravessa. Doutora, parece que esse transtorno é só de mulher. Onde entram os homens? Essa pergunta não é apenas retórica. Ela revela uma lacuna histórica na produção científica e na prática clínica. O transtorno de personalidade borderline foi amplamente estudado em mulheres. A maior parte das amostras clínicas é feminina. A maioria das narrativas públicas também. Mas os dados epidemiológicos mostram que a prevalência na população geral é semelhante entre homens e mulheres. Então, onde estão esses homens? Muitos estão nos serviços de dependência química. Muitos estão no sistema prisional. Muitos foram rotulados como antissociais. Muitos desistiram do tratamento antes mesmo de se sentirem compreendidos. E alguns simplesmente nunca receberam o diagnóstico. Eu pedi que esta aula fosse gravada porque eu acredito que precisamos ampliar essa discussão. O canal da DBT Paraná tem o compromisso de divulgar conteúdo científico sério, baseado em evidências internacionais, mas também comprometido com a prática clínica real. E falar sobre transtorno de personalidade borderline em homens é um movimento de responsabilidade científica e ética. Para quem não me conhece, eu sou Gleidna Santos, sou psicóloga clínica e fundadora da DBT Paraná, um centro de referência em terapia comportamental dialética no Brasil. Ao longo dos anos, tenho trabalhado com casos complexos de desregulação emocional e observado de perto como o fenótipo masculino do TPB pode ser invisibilizado, confundido ou reduzido a rótulos que não capturam a sua complexidade. Hoje vamos falar sobre as diferenças reais entre o TPB em homens e mulheres, a externalização da dor masculina, o impacto do trauma e da socialização do gênero, bem como as abordagens terapêuticas baseadas em evidências, incluindo a DBT, comorbidades que mascaram o diagnóstico, mas acima de tudo, vamos falar sobre o reconhecimento. Reconhecer que a agressividade pode ser desregulação. Reconhecer que a impulsividade pode ser sofrimento. Reconhecer que por trás da raiva pode existir medo intenso de abandono. Quando compreendemos isso, não estamos suavizando o transtorno, estamos refinando nossa escuta clínica e isso pode mudar destinos. Falando de reconhecimento, então precisamos começar onde a ciência começa, nos dados, nos números, porque a primeira quebra de paradigma acontece aqui. Durante décadas, ensinou-se que o transtorno de personalidade borderline era predominantemente feminino. Em muitos manuais, em muitas formações, o número repetido era 75% das mulheres. Mas quando saímos das amostras clínicas e vamos para estudos epidemiológicos populacionais, a história muda.
Grandes levantamentos comunitários demonstram que a prevalência de TPB na população geral é semelhante entre homens e mulheres, variando entre 1,6% e 2,7%, ou seja, o transtorno não é essencialmente feminino. Então surge a pergunta inevitável: se os homens na comunidade são semelhantes, por que os serviços especializados atendem majoritariamente mulheres? Essa discrepância nos obriga a considerar três hipóteses centrais. Primeiro, viés de encaminhamento. Homens com TPB muitas vezes chegam aos serviços por outras portas: dependência química, sistema prisional, internações por agressividade. Segundo, diferença na expressão fenotípica. A dor feminina tende a ser mais internalizada. Autolesão, sintomas ansiosos, depressivos. A dor masculina tende a ser mais externalizada. Impulsividade, abuso de substâncias, comportamento de risco, explosões de raiva. Terceiro, um viés diagnóstico. Quando um homem apresenta impulsividade, agressividade e violação de normas, o diagnóstico frequentemente considerado é transtorno de personalidade antissocial. Quando apresenta instabilidade afetiva intensa, pode ser rotulado como bipolar. Quando usa substâncias, o foco fica restrito à dependência química. Mas o medo de abandono pode estar lá. A instabilidade identitária pode estar lá. A sensibilidade externa à rejeição pode estar lá. A diferença é que nem sempre estamos treinados para enxergá-las sob a forma que elas assumem no masculino. E é exatamente aqui que a discussão deixa de ser apenas estatística e passa a ser clínica. Porque reconhecer o fenótipo masculino do TPB não é criar um novo transtorno, é ampliar a lente diagnóstica. E nos próximos minutos vamos aprofundar como a desregulação emocional se manifesta de forma diferente em homens e mulheres, o que a neurobiologia nos mostra, quais comorbidades mascaram o diagnóstico e como isso impacta diretamente o tratamento e o prognóstico. Porque quando ajustamos a lente, mudamos o diagnóstico. E quando mudamos o diagnóstico, mudamos o tratamento. E quando mudamos o tratamento, mudamos a trajetória de vida de um paciente. Vamos agora examinar mais de perto as diferenças na expressão sintomatológica entre homens e mulheres com transtorno de personalidade borderline. Quando falamos em diferenças entre homens e mulheres com transtorno de personalidade borderline, é fundamental deixar algo claro desde o início. O núcleo do transtorno é o mesmo: instabilidade afetiva, perturbação da identidade, medo intenso de abandono, impulsividade, relacionamentos caóticos. O que muda não é o transtorno. O que muda é a forma como ele se manifesta e como ele é interpretado socialmente. No quesito de instabilidade emocional, a intensidade ali é semelhante, porém a expressão é diferente. Mulheres com transtorno de personalidade borderline tendem a apresentar maior expressão verbal e comportamental do sofrimento emocional internalizado. Podem relatar crises de vazio, desesperança, autolesão com estratégia de regulação emocional e maior procura espontânea por ajuda. Homens com transtorno de personalidade borderline frequentemente vivenciam a mesma intensidade emocional, porém, a expressão pode ocorrer por meio de explosões de raiva, agressividade interpessoal, condução imprudente, uso abusivo de álcool ou drogas, comportamentos sexuais impulsivos. A emoção central pode ser medo de abandono,
Mas o comportamento observado pode ser confronto, afastamento ou ataque. E socialmente, isso é interpretado de maneira distinta. Uma mulher que chora e se autolesiona é vista como emocionalmente desregulada. Um homem que agride ou bebe excessivamente é visto como irresponsável ou violento. Mas, em alguns casos, ambos estão tentando regular a mesma dor. Um outro ponto que eu trago para vocês é no quesito de autolesão, comportamento autolesivo versus o comportamento de risco. A literatura mostra que mulheres com TPB apresentam maior prevalência de comportamentos autolesivos não suicidas. Já homens apresentam maior prevalência de comportamentos de risco externalizantes, brigas físicas, direção perigosa, abuso de substâncias e por aí vai. Isso não significa que homens não se autolesionem, tá? Significa que, estatisticamente, a forma de descarregar tensão emocional tende a ser diferente. A pergunta clínica não deve ser apenas: ele se corta? Mas sim, como ele regula a tensão emocional intolerável? Às vezes, a resposta está na sexta dose de bebida alcoólica. Às vezes, na terceira discussão da semana. Às vezes, na demissão impulsiva. Então, não esqueçam. A pergunta clínica é: como esta pessoa regula a tensão emocional intolerável? Ok? Um outro ponto que eu trago para vocês são as comorbidades que mascaram o diagnóstico. Aqui está um ponto crucial. Homens com transtorno de personalidade borderline apresentam maior taxa de comorbidade como transtorno por uso de substâncias, transtorno de personalidade antissocial, traços paranoides, comportamentos agressivos. E isso cria um fenômeno clínico importante. O diagnóstico principal passa a ser a comorbidade. O foco fica no álcool, na droga, na agressividade, na violação de regras. E o medo de abandono deixa de ser investigado. Mas quando aprofundamos a anamnese, encontramos histórias como reações desproporcionais à rejeição, crises intensas após término de relacionamento, sensação crônica de vazio, mudanças abruptas na autoimagem. E esses são marcadores nucleares do transtorno de personalidade borderline. No quesito de relações interpessoais, nós podemos aqui falar um pouquinho sobre um comportamento de dependência versus o afastamento defensivo. Porque mulheres com transtorno de personalidade borderline tendem a apresentar maior comportamento de busca ativa de proximidade, mesmo que de forma caótica. Homens, por outro lado, podem apresentar um padrão paradoxal. Desejo intenso de vínculo, medo intenso de vulnerabilidade, retraimento defensivo e reações agressivas quando se sentem expostos. A vulnerabilidade masculina muitas vezes é socialmente punida. Isso reforça padrões de supressão emocional e externalização. A dor continua presente, mas protegida por camadas de rigidez, ironia ou hostilidade. O suicídio é um dado que não pode ser ignorado. Embora mulheres com TPB apresentem maior número de tentativas, homens apresentam maior taxa de morte por suicídio. Isso significa maior letalidade nos comportamentos. E isso torna o reconhecimento precoce ainda mais urgente. O erro mais frequente não é diagnosticar TPB em excesso em homens. É deixar de diagnosticar.
É rotular como antissocial sem investigar apego. É rotular como bipolar sem examinar padrão relacional. É tratar apenas a substância sem tratar a desregulação. E quando o núcleo não é tratado, o comportamento retorna sob outra forma. E aqui entramos em uma pergunta central para a prática clínica. Se a expressão é diferente, o tratamento precisa ser diferente? A resposta é mais sofisticada do que o que parece. O modelo terapêutico pode ser o mesmo. A terapia comportamental dialética é considerado o tratamento de primeira linha com evidência robusta na redução de comportamento suicida e autolesivo. Também existem outras abordagens com algumas evidências empíricas aqui. Então, nós temos ali a mentalização, terapia focada na transferência, temos ali o bom manejo clínico, outras abordagens ali. Homens com TPP apresentam maior taxa de abandono terapêutico, possivelmente associada a estigma, dificuldade em expressar vulnerabilidade e comorbidade com o uso de substância. No quesito de farmacoterapia, não há medicação específica aprovada para o transtorno de personalidade borderline. Psicofármacos podem ser utilizados para sintomas-alvo, como impulsividade ou instabilidade afetiva. O modelo terapêutico pode ser o mesmo: TBT, mentalização, focada na transferência, GPM, mas a formulação clínica precisa considerar socialização masculina, resistência à vulnerabilidade, comorbidades externalizantes, maior risco de abandono de tratamento. Se reconhecemos que o núcleo do TPB é o mesmo, mas a forma de expressão pode variar, então a pergunta clínica se impõe: precisamos de tratamentos diferentes para homens? A resposta é: não necessariamente. Modelos diferentes, mas sim formulações mais refinadas e intervenções mais ajustadas à realidade clínica masculina. Porque o que falha muitas vezes não é a terapia, é a forma como ela é apresentada, contratada e conduzida, ok? O primeiro desafio aqui seria a adesão. Homens com TPP abandonam o tratamento com maior frequência, especialmente quando há comorbidade por uso de substâncias. Por quê? Maior estigma associado à vulnerabilidade. Socialização masculina que desencoraja a expressão emocional. Dificuldade em tolerar a posição de paciente. Baixa tolerância à frustração interpessoal com o terapeuta. Se não manejarmos isso desde a primeira sessão, o tratamento não começa. Ele apenas é tentado. Aqui entra a importância da psicoeducação estruturada e da validação estratégica. A terapia comportamental dialética, desenvolvida por Marsha Linehan, é altamente eficaz para a redução do comportamento suicida e autolesivo. Mas, em homens, alguns pontos exigem atenção clínica e específica, como trabalhar habilidades de regulação emocional sem que sejam percebidas como fragilidade, traduzir vulnerabilidade em linguagem funcional, validar a função da agressividade antes de confrontá-la, trabalhar efetividade interpessoal com foco em limites e não apenas proximidade. Muitos homens respondem bem à estrutura da DBT. A clareza das metas, a hierarquia de alvos e o foco comportamental costumam ser bem recebidos. O que precisa ser ajustado é a forma de acessar a emoção. Às vezes, até o medo de abandono passa primeiro pela raiva. O cego é tratar apenas a comorbidade. Um erro frequente é tratar apenas a dependência química, a agressividade e a impulsividade isolada, sem tratar a desregulação emocional subjacente. Quando o medo de abandono, a instabilidade identitária e a hipersensibilidade à rejeição não são trabalhados, o comportamento retorna e às vezes bem mais intenso. É por isso que integrar tratamento para substâncias com abordagem específica para TPB é essencial. Muitos me perguntam, né, o que muda no manejo clínico ali de mulheres para homens? E minha resposta é a mesma, não é o modelo, é a formulação. Com homens, precisamos investigar abandono mesmo quando ele não é verbalizado, explorar a vergonha sob a camada de raiva, trabalhar identidade sem confrontar diretamente vulnerabilidade no início, monitorar risco suicida mesmo quando a apresentação é externalizante, antecipar abandono de tratamento como parte do padrão relacional e talvez o mais importante, precisamos estar atentos para não reforçar estigmas diagnósticos. Nem todo homem agressivo é antissocial. Nem todo homem impulsivo é apenas dependente químico. Nem todo homem que evita falar de emoção não sente intensamente. Às vezes, ele apenas nunca aprendeu o que poderia falar. E aqui chegamos ao ponto central desta aula.
Reconhecer o TPB em homens não é criar uma nova categoria, é remover uma lente distorcida. Quando ajustamos essa lente, ampliamos acesso ao tratamento adequado. E quando ampliamos acesso, reduzimos risco, inclusive risco de morte. Porque a literatura é clara. Homens com TPB podem morrer sem nunca terem sido corretamente diagnosticados. E isso não é apenas uma falha diagnóstica, é uma falha de sistema. Ao longo desta aula, falamos sobre números, diferenças fenotípicas, neurobiologia, comorbidades e modelos terapêuticos baseados em evidências. Mas, no fundo, estamos falando de algo mais profundo. Estamos falando sobre reconhecimento. Reconhecer que o transtorno de personalidade borderline ele não tem gênero, mas pode ter apresentações diferentes. Reconhecer que a dor masculina nem sempre se apresenta como fragilidade. Às vezes, ela se apresenta como explosão. Às vezes, ela se apresenta como silêncio. Ou até mesmo como um afastamento defensivo. E se não estivermos atentos, confundimos mecanismo de defesa com caráter. A ciência já avançou o suficiente para nos mostrar que a prevalência na comunidade é semelhante entre homens e mulheres. A diferença está mais na expressão do que na estrutura do transtorno. O subdiagnóstico em homem é real. A mortalidade pode ser maior quando o diagnóstico não é feito. E isso nos coloca diante de uma responsabilidade ética. Não podemos tratar apenas a agressividade. Não podemos tratar apenas a substância. Não podemos tratar apenas o comportamento observável. Precisamos tratar a desregulação emocional, a instabilidade identitária e o medo de abandono que estruturam o transtorno. Isso só é possível com tratamento baseado em evidência. Na DBT Paraná, assumimos esse compromisso desde a fundação do centro. Trabalhar com modelos terapêuticos cientificamente validados. Formação contínua de equipe, supervisão técnica e fidelidade aos protocolos internacionais. Somos hoje uma referência nacional em terapia comportamental dialética e no manejo clínico de quadros complexos de desregulação emocional, incluindo o transtorno de personalidade borderline, em diferentes apresentações masculinas e femininas. Nosso trabalho é sustentado por 3 pilares: rigor científico, responsabilidade clínica e compromisso com a dignidade do nosso paciente. Porque quando falamos de TPB em homens, não estamos falando apenas de um subtópico acadêmico. Estamos falando de homens que muitas vezes foram rotulados antes de serem compreendidos. E talvez a maior mudança que podemos promover não esteja apenas na técnica, está na lente. Se ampliarmos nossa lente diagnóstica, ampliamos acesso ao cuidado. Se ampliarmos acesso ao cuidado, reduzimos risco. E se reduzimos risco, mudamos trajetória de vida. E é para isso que trabalhamos. Eu agradeço a todos pela atenção. Eu abro agora para reflexão, discussão e até mesmo questionamento.